Você consegue obter o monitoramento efetivo de fluxo tendo o que nós chamamos, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, o que nós chamamos de perfil da rede. Perfil da rede. Se você conseguir identificar esse negócio aqui, cara, pronto, puta, resolveu a parada. A gente precisa criar o perfil da nossa rede. Professor Rafael, o que é esse negócio? Calma, nós vamos chegar lá, mas tem essa ideia na cabeça. Perfil da minha rede, o que é? O que eu tenho que observar para entender o perfil da minha rede? Como que a minha rede se comporta? O que é esperado de um comportamento de rede igual ao meu sonário? Com isso, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter uma coisa chamada thresholds. Esses thresholds, eles são um comparativo. Eles verificam se o perfil da sua rede está no nível aceitável. Entendeu? Se tiver aceitável, está tudo bem. Se não, nós temos problema. Houston, it's a problem. Aí é alerta e mitigação e um monte de coisa que acontece, tá? Então, a tecnologia Cisco NetFlow é comumente usada para quê? Para monitorar profundamente o tráfego de rede. É profundo, né? Por quê? Porque quando você tem um monitoramento de fluxo, você tem o que nós chamamos de imagens de rede, também conhecido como espelho da rede. Tá? O monitoramento de fluxo, ele gera uma amostragem do pacote que está passando naquela interface. Isso é louco. Ele pega e tira uma foto daquele pacotinho, daquela amostragem, ele tira uma amostragem. É como se você, uma biópsia, você tira uma amostragem do tecido para fazer um exame. Basicamente o NetFlow faz isso, ele tira uma foto, tira uma amostragem, pega aquela amostragem, gera um pacote e manda para o coletador de fluxo, que a gente vai ver mais para frente. Bom, o NetFlow, como eu falei com vocês, ele fornece uma imagem da rede, tá? Uma amostragem dessa rede. Ele foi desenvolvido pela Cisco, tá? E o protocolo permite que você realmente se aprofunde no seu tráfego de rede para ver informações como quais protocolos estão passando na sua rede, quais são os endereços de origem, quais são os endereços de destino, quais são as portas de origem, quais são as portas de destino, qual é o volume do fluxo de tráfego que está passando. Olha que louco isso. Qual é a geolocalização desse tráfego? É alucinante. Com essas informações, você pode visualizar o quê? O padrão de tráfego da rede. O que é o padrão? Mano, perfil. Aqui você começa a montar um perfil de tráfego, tá? Geralmente aqui na empresa, como eu tenho muita experiência com isso, eu com uma semaninha, 5 dias, 3 dias de análise de fluxo, eu já consigo montar um perfil de rede, tá? Mas na maioria das vezes, cara, é 30 dias de coleta. Tá? 30 dias de coleta para você poder ter uma análise mesmo do que passa nessa rede efetivamente. Né? Mas geralmente eu tiro isso de 3 a 5 dias no máximo, já sei como é que está o perfil, já consigo criar um template para mitigar esse cliente. Então, cada cliente meu tem um template, eu analiso o crescimento dos clientes, né? Sempre, para poder estar sempre corrigindo o perfil de rede deles, tá? Bom, as equipes podem usar esses dados para fazer o quê? Facilitar a detecção de possíveis violações de segurança nas políticas de roteamento da sua rede. O NetFlow registra apenas informações de comunicação da rede por meio de alguns atributos úteis, de pacotes da camada de rede e camada de transporte. Eles podem ajudar a obter informações sobre o comportamento da rede. E essa é a grande sacada. Você saber o comportamento da sua rede é o segredo do sucesso de qualquer infraestrutura. Qualquer coisa fora de comportamento você sabe. Mas você sabe, velho. Agora a coisa fica muito massa. Então ela fornece informações sobre quem está usando a rede, quando a rede é utilizada, qual o tipo de aplicativo, qual é a largura de banda consumida e várias cositas más. Bom, várias cositas mais. Bom, quando você tem um cenário de monitoramento de fluxo, você tem algumas entidades, tá? Então, uma configuração típica de monitoramento de fluxo consiste em 3 componentes principais. As 3 principais entidades são o exportador de fluxo, que basicamente são os seus roteadores. Tá?
Aqui, ó, agrupa pacotes de streams e exporta os registros de um ou mais coletadores de fluxo. Então, o exportador é basicamente quem está exportando o fluxo. O coletador é o software, a aplicação ou o hardware que vai receber o fluxo exportado. Tá? Até aí tudo bem. Então, é responsável por receber, armazenar e pré-processar. E aí a gente tem o analisador de fluxo, que é um aplicativo de análise de fluxo, que é usado para analisar dados de fluxo recebido. Cara, tá tenso para mim hoje. Tá foda. Bom, vocês instalaram na aula anterior o NF100. NF100, ele é um coletador de fluxo e um analisador de fluxo. E a gente vai ver mais para frente que o coletador, ele pode ser também segmentado em armazenador, tá? Então, a gente vai ver que existe ainda mais uma entidade, que é o armazenador. Tá? O NF100, ele faz isso tudo. Existem aplicações que têm isso separado em camadas. Tá? Ó, este componente é geralmente combinado com coletor, embora grandes implementações de NetFlow possam usar coletores e analisadores separados. Os registros de fluxo, quando eu falar NetFlow, eu estou falando fluxo. Tá? Geralmente são enviados usando o quê? UDP. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem firewall na rede. MikroTik com firewall, não tem nada de errado. Tá? Mas tem que ficar ligado. E recebidos por um coletor. A porta UDP de destino e o IP do coletor devem ser especificados no NetFlow Exporter. Embora a RFC responsável pela referência de análise de fluxo, que é a 3954, não determine nenhuma porta específica. Então, a gente faz é usar algumas portas padrão aí que geralmente são comumente usadas. 2055, 955, 9995, 9025. Então, essas portas são algumas portas aí comumente utilizadas pela comunidade. Mas na RFC, se você for ler lá, leia, interpretar, traduzir. Eu tenho as RFCs todas traduzidas. Eu brincava de traduzir a RFC. Você vai ver que ela não diz nada relacionado à porta. Entendeu? Esse aqui é um cenário muito comum de análise de fluxo, tá? Um cenário muito, muito comum. Você tem o exportador, que é o roteador, geralmente é o roteador de bordo, e aí eu deixo a reflexão de vocês, né? Exportem também dos concentradores. Tá? Exportem também dos concentradores. Ah, tem um switch no meio lá, pô, exporta dele também, qual o problema? Se tiver possibilidade de ser exportar, exporte. O exportador, ele envia para um coletador. Esse coletador, ele vai estar conectado aqui num storage, no banco de dados, que é o Flow Storage, que pode ser uma máquina, uma VM aqui, por exemplo. E aqui pode ser uma VM também, por exemplo. E temos o analisador, que poderia ser também uma VM, por exemplo. Tá? Interessante da análise de fluxo é que, além de você ter esse cenário, né, o fluxo ele responde uma das principais perguntas das nossas infraestruturas, que é a primeira: quem é o fluxo? Quem é esse cara que está passando pela minha rede? O que é esse fluxo? Para onde vai essa meleca? Quando teve fluxo? Quando ocorreu fluxo? Quando que eu tive um pico de fluxo? E a quantidade de tráfego desse fluxo. Então, são perguntas que todas as respostas estão dentro da análise da captura da meleca do fluxo, tá? É lindo, né? Bom, monitoramento de fluxo. Como a gente sabe muito bem, o SNMP, apesar de toda a versatilidade, não oferece facilidades aí que possam ajudar a gente a monitorar o fluxo da nossa rede.